Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 207, capítulo 14 da biografia de Santa Mônica, escrita por Monsenhor Émile Bugot. Capítulo 14, Batismo de Santo Agostinho. Mônica se tem por feliz, podendo assistir a essa cerimônia. Frutos do batismo no filho e na mãe. 6 meses, pouco mais ou menos, durou a vida íntima e deliciosa de Cassíaco, em parte consagrada ao estudo e em parte, a melhor, a oração e meditação das Sagradas Escrituras. Estes 6 meses foram para Agostinho um batismo antecipado. Ali lavou a alma, tirando-lhe as manchas que a afiavam, e a fogo do amor divino criou uma segunda, porém belíssima inocência. Chorando os pecados, com a fronte humilhada e batendo ao peito, voltou a Deus, cujo amor havia começado a inflamá-lo. Muitas vezes, para incitar em si a dor, passeando pelas as arvoradas de Cassíaco, tinha gosto em interrogar a criação, e a solidão que respira sempre paz, liberdade, ausência do homem e presença de Deus, fomentava-lhe a contemplação, submergindo-o em admirável arroubamento. Abre aspas. Que amo quando amo a Deus? Perguntei à terra e respondeu: não é a mim. E tudo quanto encerra deu-me igual resposta. Interroguei o mar e os abismos e todos os animais que vivem nas águas e responderam: não somos teu Deus. Procura-o acima de nós. Perguntei ao ar que respiramos e respondeu com todos os seus habitantes: não sou teu Deus. Perguntei ao céu, ao sol, à lua e às estrelas, e me disseram: não somos tampouco o Deus que procuras. E disse a todos os objetos que me ferem os sentidos: posto que não sois meu Deus, dize-me, pelo menos, algo dele. E com voz estrondosa todos responderam: somos por ele criados. Fecha aspas. Desde que a imagem de Deus lhe aparecia na natureza, surgia também no seu espírito a ideia da própria miséria, de seus pecados e das contradições de sua alma, e chorava dizendo, abre aspas, ah, Senhor, tende misericórdia deste pecador. Minhas tristezas culpadas lutam com minhas santas alegrias, e não sei qual das duas alcançará a vitória. Ah, Senhor, tende piedade de mim. Vede que não vos oculto as chagas. Sois o médico, e eu o enfermo. Sois misericordioso, e estou cheio de misérias. Fecha aspas. Dirigindo depois os olhos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, refúgio, remédio
esperança e consolo dos pecadores, prorrompia nestas expressões: Ó eterno e amantíssimo Pai, que grande foi o excesso do vosso amor para os homens, pois não perdoastes a vosso unigênito Filho, senão entregando-o à morte por nossos pecados. Fecha aspas. E continuava com acento de admirável confiança. Abre aspas. Confesso que, aterrado pelas minhas culpas e oprimido sob o peso de minhas misérias, pensei várias vezes em abandonar a tudo e fugir para a solidão. Porém, alentaste-me, dizendo: Jesus Cristo morreu por todos, a fim de que os que vivem não vivam mais para si, senão para aquele que morreu por eles. Fecha aspas. Para imitar de alguma maneira os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, Agostinho desejava unir às lágrimas que vertia e aos gritos de esperança e amor as mortificações corporais que admirava no fervoroso Alípio. Mas a débil saúde não o permitia, nem jejuar podia. Ainda que a solidão de Cassíaco lhe fosse benéfica, seu peito estava ainda enfermo. O trabalho e a emoção haviam-no consumido, produzindo-lhe uma febre lenta. Frequentemente, a própria conversão o fatigava. Alguns dias não podia nem escrever, e mais de uma vez suspenderam-se as conferências noturnas por causa de sua grande fraqueza. A alma havia abatido o corpo e necessitava de muito repouso e cuidado para recuperar o vigor primitivo. Esta decadência geral da saúde manifestava-se às vezes na cabeça, nos dentes e nos ouvidos, produzindo-lhe dores cruciantes. Compreende-se que Mônica, Alípio, Adeodato e Navígio se pusessem de joelhos, pedindo a Deus o alívio de Agostinho, porém ninguém mais com ardor que a primeira, Mônica, né? Ela suplicou ao Senhor, com especial interesse, que lhe desse mais esse novo testemunho da misericórdia divina, para que acabasse de se inflamar o coração de Agostinho. E conseguiu, porque, convencido de que o desaparecimento da dor havia sido um milagre, ia o nosso herói crescendo no amor que tinha a Deus. E não lhe era mais possível suportar a própria miséria. Nem mesmo atrevia-se a contemplar a alma coberta de chagas, morta, esgotada, dispersa, segundo as expressões de que se serve, e suspirava ardentemente pela água purificadora. Abre aspas. Tarde vos amei. Essa passagem é muito famosa, né? Do Santo Agostinho. Tarde vos amei, meu Deus, formosura sempre antiga e sempre nova. Tarde vos amei. Estáveis dentro de minha alma, e distraído vos buscava além. E desejando a formosura interior, corria após as belezas exteriores que havíeis criado. Fecha aspas. Mônica sentia as aspirações e os desejos, as dores e as tristezas, os entusiasmos e as santas alegrias do filho. Pediu a Deus por muito tempo que lhe traspassasse a alma com uma flecha amorosa, das que menciona a Sagrada Escritura. E quando já estava cravada a flecha, pedia com ardor que penetrasse ainda mais e produzisse tais estragos que não pudessem curar-se. Velara tanto tempo e tão tristemente sobre as cinzas quase frias do coração de Agostinho, que conseguira incendiar de novo o fogo do amor divino, onde soprava com todas as forças, a fim de que se tornasse capaz de o consumir
mortalmente. Arde, pois, fogo sagrado, 2 vezes incendiado pelo sopro materno. Transfigura e consome o coração de Agostinho. Converte esse jovem extraviado em um cristão, em um sacerdote, em um doutor, em um mártir, em um modelo de castidade, até que tua chama, demasiado viva para um coração mortal, o consuma, levando o filho com a mãe deste mundo de tristezas às regiões do amor eterno e dos gozos perfeitos. Aproximava-se a quaresma, e sendo costume os catecúmenos que se iam batizado na Páscoa, e seriam batizados na Páscoa, se inscrevessem na quarta-feira de cinzas e assistissem, durante aquele santo tempo, às instruções estabelecidas para eles, o filho e a mãe voltaram a Milão. Facilmente teriam dispensado Agostinho da assistência a essas instruções, porém não quis pedir esta licença, e viu-se o célebre orador, que jovem ainda, igualava e superava aos mais doutos, como se fosse menino, assistir a todas as instruções com uma atenção, uma piedade, uma modéstia e uma humildade que edificaram. Deus, por sua vez, lhe recompensou o grande exemplo que dava na igreja. 20 anos depois, ainda se recordava, com satisfação, das suaves emoções que havia experimentado durante aquela quaresma. Então ele fez um catecumenato, né, em Cassíaco, de elevado teor místico e filosófico, né, e teológico, né, com a mãe e aqueles amigos, né. Mas seguiu as instruções da igreja e tomou parte, né, das instruções da quaresma para o batismo na Páscoa, né. Chegou, afinal, o momento em que ia receber o santo batismo, para o qual, segundo o costume antigo, era marcada a noite que precede a Páscoa. Todos velavam, pois devia administrar-se, depois do ofício noturno e antes da missa da madrugada, o batismo, né? Essa noite memorável, na qual ia nascer para Deus e para a igreja o maior de seus doutores, foi o dia 24 para 25 de abril de 387. Né? Então, 17 séculos atrás, né? Mais ou menos. Ainda visita o forasteiro em Milão, com especial sentimento emotivo, a igrejinha que serviu de batistério. Não desapareceu por completo. Levava o título de São João Batista e depois ficou dedicada ao nosso santo, que nasceu à graça sob suas abóbadas naquela noite memorável. Então, a igreja de São João Batista, né? Chegada a hora, o São João Batista é o santo precursor, né? Nós vamos agora entrar no advento, né? E vamos escutá-lo, né? Nos evangelhos dominicais, né? Nos admoestando, né? A preparar o caminho. Né? Chegada a hora, dirigiu-se para a igreja, acompanhado de sua mãe e de Adeodato, que, cheio de inocência, candura e alegria, era digno filho de Agostinho pelo talento e de Mônica pela fé. Seguia-lhes Alípio, comovido e penitente,
Trigésio, entusiasmado e satisfeito, e alguns outros que, unidos a Agostinho, rodeavam a fonte batismal. Um pequeno número de cristãos escolhidos penetrou no lugar santo. Os olhos de todos se fixaram no jovem que prometia a igreja, despedaçada por tantas heresias, um grande socorro. A atenção geral não se separou daquele em cuja fronte a fé e o grande gênio, o arrependimento e o amor pareciam unir-se para orná-la com esplêndida coroa. Mônica, entretanto, vestida de branco e envolta em largo véu, se esforçava inutilmente por ocultar aos assistentes a alegria que lhe inundara a alma. Chega o bispo Ambrósio, ajoelha-se, ora um instante e começa a cerimônia. Agostinho estava sentado perto da pia batismal, voltado para o oriente, para saudar esta luz que tanto tempo havia desconhecido, e brilhava por fim em sua alma. Aproxima-se em seguida à sagrada fonte, submerge-se nela 3 vezes, e outras tantas torna a sair com palavras de fé nos lábios. A primeira vez dizendo: creio em Deus. A segunda: creio em Jesus Cristo. E a terceira: creio no Espírito Santo. Sobe ao altar, depois o Santo Bispo de Milão estende os braços, ora em alta voz, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Derramando ao mesmo tempo água sagrada sobre a cabeça do jovem, que renascia para Deus, para a Igreja, para as almas e para si mesmo. Segundo o costume da Igreja de Milão, Ambrósio cinge-se com uma toalha e ajoelha-se diante de Agostinho, a quem lava os pés. O neo-batizado veste, como símbolo de inocência que o batismo acaba de lhe devolver, uma larga túnica branca que sua mãe havia tecido e ainda estava úmida das lágrimas que o gozo a fizera derramar. Toma Agostinho um círio aceso, imagem do suave e casto fogo que no futuro há de consumir-lhe a alma, e assim, com o coração ardendo no mais puro amor, ornado de açucenas pela castidade reconquistada, e levando ainda que invisivelmente a auréola de doutor, dirige-se ao altar para receber a Deus, que regozija e renova a juventude. Então, o Monsenhor Emílio Bugot, né, está tentando, né, nos descrever, né, esse batismo, que obviamente se transcorre como qualquer outro batismo na antiguidade, né? Além das impressões internas de Agostinho, de Mônica e dos amigos íntimos, né, de Agostinho que estavam ali, esse batismo externamente era um batismo normal, né, de um catecúmeno, né? Essa grandeza que Monsenhor Emílio Bugot descreve aqui, ela é uma grandeza escondida, né? Obviamente, né? É uma grandeza por causa da grandeza mesma de Santo Agostinho, né?
Não há pincel capaz de prender à tela semelhante cena, em que as mais puras alegrias se misturam com os sentimentos mais sublimes. Esse jovem que, comovido, se dirige ao altar, humilde, porém animado no arrependimento. O velho bispo, atleta invencível da fé, que, próximo de abandonar a vida mortal, vislumbra para a igreja um defensor maior que ele, e satisfeito, já não lhe importa morrer, porque deixa Agostinho, cuja eloquência pode muito bem substituir-lhe a voz. Esta mãe, que esconde, debaixo do véu, um rosto umedecido pelas lágrimas, inutilmente querendo encobrir o imenso gozo que a domina. Disse que no fim da cerimônia, e quando o entusiasmo dominava a todos, Santo Ambrósio levantou-se inspirado e com os braços e o coração elevados ao céu, entoou o admirável hino Te Deum Laudamus. Agostinho saiu transformado da capela em que recebera o batismo e onde pela primeira vez se acercara da sagrada Eucaristia, mostrando-se tão humilde, tão esquecido do mundo e tão abrasado do amor divino que ninguém o reconhecia. Então ele se batizou, né, e recebeu a primeira comunhão, né? As tristezas e inquietações ocasionadas pela lembrança dos passados extravios haviam desaparecido. E um só pensamento absorvia sua alma: o da misericórdia de Deus e o dos admiráveis caminhos pelos quais o afasta do abismo. Para corresponder a tantos favores, necessitava procurar na Igreja Católica a vida divina, que lhe era indispensável. Possuído deste ardente desejo, não podia entrar em uma igreja, ouvir os cantos que os fiéis dirigiam a Deus, nem contemplar uma santa imagem, sem que reaparecesse o manancial de lágrimas que brotara no momento de sua conversão. Seu espírito não mais pertencia à terra. Habitava a morada eterna, de que a igrejinha em que se havia batizado era apenas uma imagem. E ao influxo dos cânticos e harmonias sagradas, que lhe recordavam a possessão eterna de quem o acabava de adotar como filho, bratavam-lhe no coração a torrentes, o reconhecimento, o amor e outros afetos. Porém, se grandes foram os frutos que recolheram no dia do batismo, maiores e mais preciosos se tornaram os que recolheu sua mãe, sendo para sua alma como a última mão dos grandes artistas em suas obras de mestre. Esta mulher venerável, a quem restavam poucos meses de vida, havia chegado ao momento em que a luz e as forças que Deus lhe regulara, e a fé, a humildade, a pureza, a abnegação e o amor divino, que entesourara com esforços, se desenvolveram e tocaram a madureza. Tem os santos, no fim da vida, um estio consolador e fecundo. Santa Mônica havia chegado a ele, e todas as suas virtudes frutificavam. Nossos leitores recordar-se-ão
quão viva e ardente havia sido a fé de Santa Mônica. Não há nada que se desenvolva mais rapidamente do que essa virtude, quando devidamente guardada. No princípio mostra-se como sombreada, depois é luz que cresce sucessivamente. Deus, que ao início se oculta, descobre-se nas tentações, nos perigos e nas dores, e quando o mundo todo nos abandona, vem e nos salva em lances desesperadores. Quem não tem tido, durante a vida, um desses momentos em que a ação de Deus se vê clarissimamente? Assim, pouco a pouco, desaparece a obscuridade e os últimos anos da alma fiel pairam em uma claridade quase sem sombras. Este era o estado de Mônica. Havia crido em outro tempo. Presentemente via. E antes haveria dúvida de si própria do que de um Deus que tão soberanamente dela havia cuidado, dirigindo-a. A esperança lhe crescera da mesma maneira. Sabe que Deus não falta à palavra e concede tudo o que se lhe pede. Pediu fervorosamente a conversão do marido. E apesar dos grandes obstáculos que se lhe opunham, Patrício se convertera. Havia pedido por muito tempo e com grande constância a saúde espiritual do filho, e obtivera mais do que pedira, pois o via piedoso, casto, fervoroso em um caminho da santidade. Não tinha outro desejo além de entrar no céu com o filho, saciando-se ali do divino amor. E estava tão seguro de alcançá-lo que todas as aparências, em contrário, não eram capazes de fazer vacilar um instante a firme esperança que abrigava. Assim, uma paz inefável, que não era nem a sombra da de sua juventude, enchia-lhe o coração. E como em uma bela noite de estio fica tudo em calma, surgindo do fundo dos vales um silêncio que encanta, assim, na noite da vida de nossa heroína, todos os afetos se apaziguam, todas as inquietações e todos os desejos se acalmam, não lhe ficando mais do que uma inalterável serenidade e absoluta confiança em Deus. Sobre a fronte lhe brilhava um raio de paz e segurança, acabando de dar-lhe à fisionomia certo colorido celeste. Que beleza, né, de descrição, né? Quase como um pintor, né, o Émile Bugot, quase como que pinta, né, a imagem de Santa Mônica, né? E é curioso porque essa luz que brilha da fronte do santo, nesse estado de paz, né, ela é visível mesmo para os não convertidos, né? Essa luz é impossível de não ser vista, né, quando ela se reflete na face, né, na fronte do santo, né? É uma luz que atinge os nossos sentidos físicos, né? É impossível de não ver, né, essa luz, que é a luz da Santíssima Trindade, né, filtrada pelo semblante humano, né? Imagina que imagem, né, dessa mulher, né? Que postura, que gestos, né, ela tinha nesse momento da vida, né? Indo para o final dela, né? Mas não era a fé, nem a esperança, nem a confiança em Deus, nem a tranquilidade e paz de espírito
as virtudes que sobressaíam em Mônica. A mais desenvolvida e mais perfeita era o amor. E como descrever-lhe o incessante progredir? Na infância, começou a amar a Nosso Senhor Jesus Cristo, com esse amor inocente, delicado, filial, cheio de encantos e que deve comover o coração de Deus, visto que comove o coração frio do homem. Jovem ainda, acabrunhada de tristeza, vendida e abandonada, havia chorado aos pés do Supremo Criador. E vendo que os amores humanos são ilusórios e enganosos, que Deus é o único amigo fiel e que não trai nem abandona jamais, seu amor cresceu, ajudado pelas dores e o desaparecimento de todas as ilusões. Quando chegou à maternidade, depois de gozar ligeiramente no berço dos filhos os prazeres do amor correspondido, bem depressa, inquieta pela saúde espiritual de Agostinho e faltando-lhe o apoio de Patrício, entrega-se a Deus como a única esperança. E durante 30 anos foi-lhe o Senhor o único confidente dos temores, das angústias, das esperanças e das amargas previsões. Em todo esse tempo, os agudos gritos que lançava ao céu serviram para aumentar-lhe o amor, esforçando-se em amar mais e melhor para comover o coração de Deus. E agora, que havia triunfado e era mãe feliz, vertia ainda lágrimas novas e de natureza desconhecida. Ah, quem poderá expressar a grandeza de seu amor a Jesus Cristo? Cada dor, cada aflição, cada esperança, cada temor, cada alegria aumentava-o na alma de Mônica. E se cada ano variava de forma, era para crescer em intensidade. Assim, passava horas inteiras ao pé dos altares. Comungava todos os dias em crescente amor. E agora que o manancial de lágrimas amargas se havia esgotado, derramava aos pés do Salvador outras, consoladoras e dulcíssimas, que não haviam de cessar jamais, porque era o amor que as vertia e o próprio amor que as recolhia. Então, as lágrimas não cessaram, né? Continuavam. O mais belo dos dotes que possuía a santa era que esse amor a Jesus Cristo e seu amor por Agostinho se haviam identificado. Ambos esses amores que lhe ocupavam o coração se haviam desenvolvido, fundindo-se em um só durante o curso da vida, de modo que nunca pensava em Jesus Cristo sem pensar em Agostinho. Jamais olhou para este sem olhar para aquele. E se havia sido tão despedaçado, fora porque Jesus Cristo e Agostinho, único objeto terreno de seu amor, estavam divididos. Vendo agora que Jesus Cristo era amado por Agostinho, experimentava uma alegria indizível. E não tendo morrido de dor, estava exposta a morrer de alegria. Mônica havia tido alguns êxtases na oração, isto é, certos toques de graça, mediante os quais Deus se apodera da alma e a tira de si, mas não deixando mais que a faculdade de contemplar e amar. Depois do batismo de Agostinho, estes êxtases
foram mais frequentes. Tão embriagado estava às vezes que passava o dia inteiro sem falar, nem se preocupar com o que se lhe passava em redor, gozando interiormente e sozinha. Êxtases de dia inteiro, né? Isso mostra a altura, né, de santidade que Santa Mônica atingiu, né? Outras vezes, inundava o espírito de tal maneira que perdia até o uso dos sentidos, e eram baldados os esforços empregados para fazê-la voltar do tranquilo sono. Sua alma desfrutava, principalmente quando recebia a Sagrada Comunhão. No dia de Pentecostes, 50 dias depois do batismo de Agostinho, foi Mônica circundada desta luz, de tal maneira que durante o dia e a noite seguinte não pôde tomar alimento. Observaram os domésticos que, desde a conversão do filho, o curso de suas ideias havia mudado por completo. Somente pensava no céu, e foi fácil persuadir-se que Mônica não ficaria muito tempo na terra. Nossos leitores recordar-se-ão que Agostinho havia concebido certo projeto quando a graça começava a obrar nele. Ainda não era cristão e, cansado já do mundo e da vida que Deus não enchia, sonhou com a solidão na qual, acompanhado de amigos de sua idade, de seus sentimentos e gostos pelas coisas grandes, passaria os dias docemente, longe do mundo e ocupado na investigação e contemplação da verdade. Mas, pensando na realização de tão belo sonho, compreendeu que seu coração estava apegado, que não estava livre, e que o coração de seus amigos não era menos escravo do seu próprio. Assim caiu o projeto como ilusão irrealizável. Porém, o mesmo pensamento voltou a assaltá-lo tão prontamente como recebeu o batismo, pois os grandes obstáculos que se opunham à realização haviam desaparecido. Seu coração seria para Deus e para sempre. Seus amigos, comovidos como ele pela graça, estavam animados do mesmo espírito. Que obstáculo havia, pois, para experimentar o projeto que, se em outro tempo apresentava dificuldades insuperáveis, hoje era muito realizável? Agostinho falou disso a Alípio, que muito se alegrou. Navígio aplaudiu a ideia. Evódio aceitou-a igualmente. E Adeodato, que não queria separar-se do pai, naturalmente concordou. Somente Mônica poderia opor dificuldades. Porém, longe de fazê-lo, devia ser, e efetivamente era, a mãe, o modelo, o estímulo e a providência permanente da pequena comunidade. Todos, pois, estavam unânimes em começar a vida religiosa que havia de produzir a regra imortal de Santo Agostinho, a regra dos mosteiros agostinianos, né? Surgiu logo a questão sobre o lugar onde convinha estabelecer a comunidade projetada. Mônica, Agostinho, Navígio, Adeodato, Evódio e Alípio eram africanos, nascidos em Tagaste ou em suas imediações. O que podia retê-los na Itália? Por que não voltaram ao país que os viu nascer? Ao lar dos pais, parentes e amigos? Por que não levar à pátria os primeiros perfumes da fé reconquistada? E, veteranos já, empreenderam um ardoroso apostolado. Não vacilaram. Em fins de outubro de 387, dirigiram-se ao porto de Ostia, esperando a ocasião para trasladar-se para a África. Que diferença entre as duas viagens! 3 anos antes, vinha cada um por seu lado, separados, inquietos. Agostinho primeiro, fugindo da mãe, a quem enganara, e levando o coração mais agitado do que o mar que sulcava. Depois Mônica, seguindo ao filho, e resolvida a unir-se-lhe, não obstante as tormentas e distâncias,
e regando com as lágrimas o caminho que Agostinho tinha percorrido. Agora voltavam juntos, tranquilos, felizes, unidos, e levando nos semblantes a expressão e os raios de uma mesma luz refletindo, no fundo, a completa paz. E Mônica se havia oposto tanto à viagem do filho a Roma. Havia chorado tanto na ermida de São Cipriano, no Porto, né? Havia pedido tanto a Deus que tirasse o filho da Itália e o trouxesse para a África. Agora via com perfeita claridade que se Deus não a ouvira, era por efeito de seu amor. E naquela viagem tão dolorosa ocultava-se um pensamento benfeitor e de bondade imensa. Coisas são estas que arrebatam a alma, enchem de consolo e fazem que, em certos momentos, se confie tudo a Deus. Filhos, amigos, projetos e o porvir, exclamando com acento de fé verdadeira: Senhor, que vedes melhor do que eu, e amais muito mais do que eu, fazei como vos agrade. Santo Ambrósio recebeu os viajantes, os abençoou pela última vez, e, estreitando Agostinho entre os braços, implorou as bênçãos do céu para esta viagem que devia ser tão fecunda quanto gloriosa. Então, acabamos aqui o capítulo 14, né? Que descreve, é um capítulo que descreve, né, centralmente, o batismo de Agostinho, né? Com a beleza, não é, da pena de Émile Bugot, e descreve os impactos, né, que teve esse batismo na vida espiritual de Santa Mônica, né? Nós podemos dizer que esse batismo foi a celebração da morte de Santa Mônica, né? Ela ali começou a morrer, né? Porque a obra dela, né, aqui na Terra, tinha terminado, né? Faltava ali algum tempo ainda sobre a Terra, mas ela já começou, né, como Émile Bugot disse, né, a viver as delícias do paraíso, né, em vida. Os santos, né, os grandes santos, né, quando se aproximam da morte, né, muitos deles começam um processo de ascensão, né, mesmo na Terra, de ascensão ao céu, né, vagarosamente, né. De uma forma que Deus reserva a cada um, né? Tá certo? E Mônica conseguiu, né, durante a vida, o que ela pediu a Deus, né? Que foi, né, inicialmente a conversão do marido, e depois, o que foi muito mais difícil, né, a conversão do filho. Então, olha como é que é interessante isso, né? A conversão do pagão patrício, turrão, né, cheio de vontades próprias, cheio de violências, cheio de mazelas, né, foi relativamente fácil, né? Mas a de Agostinho, ornada como estava a alma dele, de tantos benefícios que Deus lhe tinha dado, né, foi muito mais difícil a conversão, né? Muito mais difícil, né? A conversão desses grandes homens, né,
são muito mais difíceis. Eles, por causa das habilidades intelectuais deles, não é? Eles conseguem criar em torno de si uma espécie de névoa, uma espécie de véu, né, de ideias que os afasta de Deus, né? E penetrar essa névoa, penetrar esse véu, se torna muito mais difícil, né? O pagão, o patrício, não tinha nada disso. Então ele era uma alma que estava mais aberta, menos velada, né? Então a santa conseguiu, né, essa conversão muito mais facilmente, né? Com muito menos lágrimas, né? E é bonito que a gente vê, né, que a interpretação do Monsenhor Emílio Bugot, né, de que Mônica sofreu porque ela tinha dois amores, né? O amor a Agostinho e o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela sofreu enquanto esses dois amores estavam divididos, separados, né? E esse sofrimento, ele se dissipou, né, quando esses dois amores se encontraram, né? E aí, unificados esses dois amores em Santa Mônica, ela não tinha mais nada o que fazer aqui, né? Então ela tinha cumprido a missão que Deus tinha dado a ela, né? Tão bem, né? E por isso os êxtases, né? Por isso a comunicação direta de Deus com ela, né? Porque o êxtase é, enfim, uma ação da causa primeira, né? Sem intermediários, né? Então, aí a causa primeira se manifesta, né, por causa da união desses dois amores, né? Então nós estamos aqui para ler, né, os dois capítulos que faltam. Agora eu gostaria de ouvir suas observações. Oi, professor. Diga, Márcio. Tudo bom? Bom. Nesse finalzinho aí a gente vê coroação de algumas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso aí prima para Santa Mônica. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Santo Agostinho teve que batalhar para chegar a esse ponto também, para facilitar a tarefa da graça, né? E bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqueles, como o senhor diz aí, né? Santo Agostinho deu mais trabalho, vamos dizer assim, porque enquanto ele não se fez pobre, né? Viu que tudo aquilo que ele tinha, aquela riqueza que ele achava que tinha ali para Deus, assim, não era lá grandes coisas, poderia sim ser usado como riqueza, né? Como foi, né? Mas não foi, e que a riqueza verdadeira estava em outro lugar, não necessariamente aquilo, embora pudesse ser útil, não era necessário. E a gente acaba vendo isso, né? E serve de exemplo também para muitos de nós, né? Muitas vezes a gente se acha muito autossuficiente, se acha muito rico, quando na verdade a gente é aquele burrinho, né, que vai levando Nosso Senhor para Jerusalém, o burrinho que leva Nossa Senhora na Sagrada Família para o Egito, e a gente acha que aquilo é algo nosso, mas aquilo é simplesmente algo concedido por Deus, né? Sem aquilo a gente
né, de nosso mesmo, a gente tem que se declarar pobre. Isso. Né, e reconhecer isso e se sentir honrado com a presença dessa graça e fazer bom uso dela, né? E aí me fez lembrar também São Luís de Montfort, falava, tinha um lema que era só Deus, né? O único amor é só Deus, o único objetivo, só Deus, tudo que ele fizesse só para Deus, né? E muitas vezes a gente faz as coisas só para mim, só para os outros e esquece de Deus nessa hora, né? E até um outro santo, Santo Vicente Pallotti, esse, assim, uma das máximas que ele tinha, eram 12 máximas, sim, boas para catequese, inclusive uma delas era essa: o único amor é Deus. Então, amor a Deus, por Deus, né, e amar os outros por Deus mesmo, né. Tem esse ponto também. E uma frase que eu não sei se é atribuída a Santo Agostinho, que ele falava que as lágrimas eram o sangue da alma, né? Então, me lembrou, né, Santa Mônica. Ela pode não ter sido martirizada no corpo, mas ela foi martirizada na alma. Isso. Né? E essa penitência, como dizia outro dia um padre no YouTube, essa oferta, porque os satanistas oferecem não apenas suas orações, mas também suas oferendas. Então, por isso que muitas vezes o próprio Nosso Senhor deixou, né, jejum e oração, ou seja, uma oferta de penitência e as orações. Talvez eu lembre um pouco também que aquelas promessas que os antigos faziam, né? Alguns já prometiam, já cumpriam antes dos pedidos, né? Faziam as orações, mas já ofereciam antes. Sim. Outros ofereciam depois, né? Isso acabou, né? Acabou, sumiu. As promessas acabaram. Você não vê mais isso. Não se vê mais penitências de gratidão pós-graça ou antes da graça. Não. E alguns até confiavam tanto assim: quer Deus me conceda isso ou não, eu vou fazendo isso aqui. Aquelas subidas de escadaria de igreja de joelho. Joelhos. Pública, inclusive, né? Penitência pública. Isso desapareceu da igreja. Isso não existe mais. Sumiu. Bom, de vez em quando a gente vê uns aí que eles saem arrastando umas cruzes. Sai. Procissão descalço, com pedra na cabeça. A peregrinação, né? De vários quilômetros descalço, enfim, para uma igreja. Isso. Mas é muito raro isso. Muito raro. Já vi, já foi mais comum. Eu já acompanhei procissão com gente assim. Também. Eu também, na minha infância. Subir escadaria, Igreja da Penha, lá no Rio de Janeiro. Promessa era uma coisa constante na vida católica. Muito. Todo mundo, assim, fazia promessa. Se tinha alguma coisa para conseguir, fazia promessa. Sim, às vezes até por motivos meio fúteis, assim, mas faziam. E muitas vezes conseguiam a graça e cumpriam promessa, assim, sofrida, mas chorando de alegria. Pois é engraçado isso, né, Márcia? Foi uma ótima lembrança sua, isso desapareceu. As promessas sumiram, elas desapareceram. Hoje o pessoal está fazendo simpatias, né? Chegando no final do ano aí, começa, né? A superstição, organismo. Comer lentilha no Réveillon, jogar flor no mar. Isso, né? Iemanjá tá lá esperando. Tá. Né? Os olhinhos vermelhos do capeta. Isso, do capiroto. Mas são essas coisas, né, que a gente pontuou e que exatamente o senhor falou, né, dessas coisas todas. Me lembrou também São Vicente Paulo, cujo lema era: eu vim evangelizar os pobres, né? Então o pobre não só de falta de recursos, mas o pobre que falta no tempo de São Vicente era pobre de orientação mesmo. Eles não estavam sendo orientados, eles estavam dispostos a aceitá-los. Né? Bom, caso o senhor queira prolongar alguma coisa mais sobre esses pontos, né, agora comigo encerra aqui. Obrigado. Ótimo. O Felipe está falando aqui: em 1986 eu morava em Aparecida. Peregrinos atravessavam a passarela de joelhos. Isso era comum. O Márcio trouxe para a minha lembrança aqui várias coisas, né? E não só promessas assim tão públicas, né? Às vezes a pessoa prometia doar um certo dinheiro para um orfanato
ou por uma casa de caridade, ou para as irmãs, ou para... assim, era muito comum, né? A gente vê isso na literatura brasileira, né? Esses casos de promessa, né? É incrível isso, incrível. Isso desapareceu. É a questão da porque o que é isso, né? Isso é uma repercussão na cultura popular católica de uma doutrina, né? De uma doutrina altíssima da igreja, né? Que é você doar a Deus algum tipo de coisa, né? Seja um sacrifício, seja uma penitência. Porque quando você faz jejum, por exemplo, o que você está fazendo, né? Você está doando aquele alimento que você deixa de comer a Deus, por amor a Deus. Quando você dá esmola, você está doando aquele dinheiro que não precisava ser doado a Deus, né? Todo tipo de penitência é isso. Então, essa promessa, o que está envolvido na promessa, né? Está envolvido esse mistério extraordinário da doutrina católica, que é você pode obrigar a Deus a fazer alguma coisa por atos que você faça por ele, né? Então a promessa era uma coisa popular, todo mundo fazia. Era comum essa conversa. Eu vou fazer uma promessa porque eu preciso conseguir isso na minha vida. Qualquer coisa, passar um concurso, todo mundo fazia promessa. Era comum isso. Na minha infância, assim, era conversa de almoço, era um assunto permanente, né? Quando você tinha um parente doente, eu vou fazer uma promessa para a cura dele, vou fazer isso, aquilo. Existiam, inclusive, algumas pessoas que faziam promessa diante de um padre, consagrava essa promessa, né? O padre ouvia a promessa, como persona Christi, né? Então, assim, que coisa, né? Isso desapareceu mesmo. Incrível, né? Mas voltando a Santa Mônica, né? A Santa Mônica, a vida dela inteira foi uma promessa, né? Tudo que ela fazia tinha um objetivo de conseguir aquela graça, né? Tudo foi uma promessa. Os movimentos dela foram uma promessa, né? A ida dela acompanhando o filho a Milão, a Roma, a Milão depois. Toda a vida dela foi uma promessa, né? Todas as lágrimas foram promessas, né? Todos os colóquios dela com Deus foram promessas, né? Para arrancar de Deus, para fazer com que Deus movesse a mão dele, né? E convertesse o filho, né? Mas hoje nós não temos a menor noção dessas coisas, né? Que com a nossa própria vida miserável nós podemos fazer coisas para Deus que aos nossos olhos são pequenas, mas que aos olhos de Deus são grandes, né? A igreja ainda tenta, né, ensinar essa doutrina todo ano, né? Que é exatamente no período da Quaresma, né? O período da Quaresma é um período que a igreja nos lembra esse grande mistério, né? Mas, enfim, todo ano a gente tem que ser relembrado disso, né? Alguém mais quer fazer alguma observação? Uma frase que é assim: quem não tem tido durante a vida um desses momentos em que a ação de Deus se vê clarissimamente?
Quando o senhor falou aí, né, que Deus às vezes toma alguma de nossas ações que nós imaginamos pequenas, mas que para Ele tem um valor, eu fiquei pensando que talvez Deus tome essas ações como orações até, porque muitos de nós, eu vou dizer por mim, eu passei muitos anos da minha vida sem uma vida de oração, assim, formal, vamos dizer assim. Eu, quando era adolescente, jovem, eu fazia uma oração assim na hora de dormir. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, fazer com que o dia de amanhã seja muito melhor. Pronto, acabou, era isso, ia dormir. Várias vezes, durante muito tempo, eu não ia sistematicamente à missa nos domingos. E aí você fica pensando, gente, talvez, né, algumas dessas ações que a gente vai... Porque aí, se eu olho para trás, eu vejo essa ação de Deus clarissimamente na minha vida. Eu costumo dizer que assim, a gente quase que pega, né? A gente na mão dele, né? Deus. Isso. Quase que pega na mão dele. Isso. De tanto que você vê que ali só pode ter sido a ação dele. E então, eu fico pensando que talvez sejam essas pequenas ações que a gente faz muitas vezes inconscientemente, só levadas por uma pequena noção moral que ainda fica na nossa alma, né? Que ele usa, né? Que Deus usa. E que ele aceita como oração. Como se fosse um pedido para que a gente esteja sob a guarda dele. E Deus lembra de tudo isso, né? De uma Ave Maria que você desatentamente rezou, né? De uma ida à igreja, de uma missa que você assistiu desatentamente. Porque Ele quer nos salvar, né? Ele pega todos os fiapos, né, de algum tipo de piedade que a gente teve na vida, né, para nos dar uma graça imerecida e muito maior, né, do que os nossos pequenos atos na vida, né? Não, se a gente olha, se a gente usa a nossa memória, né, cada uma das nossas vidas, né, não precisa ir muito longe não, né, Ana Paula? Quer dizer, se a gente pega os últimos, 4 anos da nossa vida, contempla quanto que o mundo, nesses 4 anos, mudou. Quanto que ele desceu no abismo, não é? E quanto que nesses últimos 4 anos, com todos os nossos defeitos, todas as nossas misérias, nós nos mantivemos minimamente sãos e que talvez, inclusive, nesses últimos 4 anos, nossa fé tenha aumentado. Isso é impossível sem um milagre, não é? É impossível, porque assim, se nós conseguimos, de certa forma, nos isolar da loucura do mundo, que é uma coisa avassaladora. Nos últimos 4 anos, o mundo enlouqueceu. Estou dizendo o mundo assim, as pessoas, sem pensar em quem está mandando, em quem que são os agentes dessa mudança, mas só a ação delas no mundo. O quanto que as pessoas se completamente perderam tudo que elas tinham de sanidade, e nós nos contemplarmos com a nossa vida minimamente organizada de oração, a nossa frequência aos sacramentos, né? Isso só pode ser milagre. Não tem outra explicação, né? Nesses últimos 4 anos, o que nós vimos de pessoas se aproximando da igreja, se tornando mais piedosas, né? Refletindo sobre os problemas reais da vida, mesmo com o mundo nessa loucura. Não precisa ir longe na nossa vida. Cada um tem a sua história
e vai poder contar a história de presença de Nosso Senhor na nossa vida. Mas só os últimos anos. Não precisa ir mais, não. O que nós passamos no mundo e no Brasil, a quantidade de informação que nos chegaram, das coisas que estavam acontecendo no mundo, das pessoas mudando o comportamento, das pessoas ficando doentes da alma. E nós, aparentemente, pelo menos, ainda somos pessoas com um certo grau de sanidade. Então, isso só pode ser a mão de Deus que está nos guiando. Então, assim, eu não preciso exercer minha memória na minha vida antes desses 4 anos para ver a mão de Deus. E claro que se eu exerço, eu vou ver. Né? Mas não precisa. Não precisa. Imagina, há 4 anos a gente pensar em tudo que a gente passou. Né? 2019, né? Eu lembro que, assim, dias antes desse inferno dessa pandemia, nós nos encontrávamos lá na associação. Eu dava o curso sobre liberalismo e modernismo. Imagina, naquele momento, 20 dias antes da explosão dessa coisa diabólica, nós estávamos ali tranquilos, assim, sem pensar. E aí veio um negócio, veio. E como que nós nos comportamos nesse tempo? Com todas as nossas dúvidas, todas as nossas, assim, perplexidades, né? O que nos manteve? Né? O que nos orientou nesse momento? Né? Foi a nossa fé, a graça de Deus. Né? Porque não tinha nada para orientar. Hoje a gente tem muita informação do que ocorreu nos últimos 4 anos. Mas enquanto eles estavam se passando, esses tempos estavam se passando, nós estávamos nesse inferno. Né? E o que nos mantinha naquele momento? As nossas pequenas ações. Era Deus. Né? A Juliana fala, incrível mesmo. Pois é, incrível. Mas o Felipe levantou a mão. Professor, essa conversa no final da leitura é muito bom para mim, porque eu me identifico com praticamente tudo que vocês falam, né? No caso, o senhor comentou da questão da promessa. Eu lembro disso. A minha mãe vivia em promessa. Ela vivia fazendo promessa na casa da minha avó também, mãe da minha mãe. Era todo mundo fazendo promessa. E a outra questão que eu também lembro é quando eu fazia Uber. Eu já estava, foi 2016, 2017, eu já estava ali na associação, né? A gente já tinha começado, então eu já estava, assim, começando a entender um pouquinho. E eu lembro que os passageiros entravam no carro, eu reparava, por exemplo, entrava o pessoal assim, mais antigo, pessoal mais velho, que mora lá em Contagem, assim, onde eu percebia, não sei, uma coisa assim, uma bondade na pessoa, uma coisa assim, diferente. Eu gostava de conversar, eu falava, nossa, os mineiros estão escondidos, gente boa, estão tudo escondidos. E eu lembro uma vez que entrou um senhorzinho no meu carro, bem velho. Ele morava ali, eu acho que no bairro Camargo, ali, pegando no início da Via Expressa, ali na Contagem, vira direita ali. Eu deixei ele na casa dele e ele me contou que ele trabalhava no supermercado EPA. E os Nogueira, que eram os donos do supermercado, davam um saco de dinheiro e ele levava para as instituições católicas. Ele falou isso, não tinha por que ele mentir. Ele levava o dinheiro, ele trabalhava assim, ele era como se fosse um office boy, e muito antigo, funcionário antigo. E ele pegava o dinheiro e levava. Então, quer dizer, imagina esse pessoal empresário, o tanto que ajudava esses fazendeiros, o tanto que ajudava as pessoas. Aí eu começo a lembrar que a minha avó contava com o pai dela também era fazendeiro e ajudava, e os empregados ele criava. E aí, enfim, eu fico aqui, minha cabeça fica em turbilhão.
E pra não esquecer as coisas, eu lembrei disso daí. Isso mesmo. Isso mesmo. Hoje, empresário é considerado um usurpador, etc, etc, né? Mas antigamente, nas grandes fazendas, né? A família do fazendeiro era estendida, né? Como em Roma, né? O romano nobre, o bem de vida, ele tinha a família dele, natural, e os escravos. Os escravos, em Roma, em vários períodos do Império Romano, os escravos eram considerados da família do senhor. Eles se identificavam assim, inclusive. Né? Eu sou servo do senhor fulano de tal. O CPF do escravo era esse. Né? Eu sou escravo do senhor Júlio, do senhor, sei lá. Né? Então, eles se identificavam, os próprios escravos, na convivência deles, de senhores, de vários senhores, eles sabiam quem eles eram pelos senhores que eles tinham. Os camponeses, a mesma coisa. Isso vem da Idade Média, né? Do servo da gleba, não é? Que se identificava com o senhor que ele tinha. Não é? Então, assim, mas bem lembrado, Felipe. Agora, promessa era uma coisa o meu nome, Antônio, eu recebi esse nome por causa de uma promessa que minha mãe fez a Santo Antônio. Se ela tivesse mais um filho. Foi uma promessa dela. Né? Eu nasci depois de 12 anos do meu irmão, né? Fui o caçula. Então, o meu nome e a devoção que ela tinha a Santo Antônio, que passou para mim, coitado de Santo Antônio, foi de uma promessa da minha mãe. Então, assim, era comum, né? Então, promessa, o que é promessa? Promessa é você reconhecer que todos os bens desse mundo vêm de Deus. Não vem de nenhum outro lugar. Promessa é isso. Não é? É o reconhecimento de que se nós vamos conseguir alguma coisa, ou as coisas que a gente já conseguiu, vêm pelas mãos de Deus. Não é? Então, assim, e é isso que a Ana Paula falou, né? Deus, ele usa, né, todos os momentos de piedade que a gente teve na nossa vida para nos salvar, né? Para nos salvar. Né? Então, essa coisa é exclusiva de Deus, né? Não participa da economia normal da salvação. Né? Quando a gente vê uma pessoa morrer, né, fora da igreja, mas que essa pessoa já esteve na igreja, a gente não pode imediatamente supor que ela não foi salva, né? Porque nesse momento a pessoa pode receber uma graça especial de Deus por alguma coisa que ela tenha feito, né? Está fora da economia normal da salvação, não é? Mas essa é a liberdade que Deus tem, né? Então, é uma beleza, né? A vida espiritual da igreja é uma coisa extraordinária, né? Ver o que Deus fez com Santo Agostinho, usando só as causas segundas, né? A principal delas foi Santa Mônica. O que ele fez na alma desse homem, né, Santo Agostinho? Ele não agiu como ele agiu no caso de São Paulo, que ele agiu como causa primeira, né?
Ele apareceu para São Paulo, derrubou ele do cavalo, fez com que ele se cegasse. Ali foi causa primeira, mas com Santo Agostinho foi causa segunda. Né? Vê como é que ele é poderoso, vê como é que as causas segundas são poderosas, que a gente nunca pode desconhecê-las. As causas segundas. Né? Vê como isso é. Então, é isso, né? Enfim. A Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí. É que o senhor disse uma coisa que eu acho tão importante, porque eu tenho horror de presumir que uma pessoa não vai ser salva, porque tem uns pecados que são flagrantes. Um bem comum hoje em dia é uma pessoa numa segunda união, né? E que a gente fica, fulano vai pro inferno, fulano não vai salvar. Mas a vida daquela pessoa ainda não acabou. E a gente não sabe como é que Deus vai... Não. O que Deus vai considerar, o que Deus... Isso... E a gente deve evitar demais fazer esse tipo de julgamento. Né? Porque esse tipo de julgamento, inclusive, aumenta a nossa soberba. Né? Ah, tá doido. Então... Não. Que Deus nos livre disso, né? Não. A gente nunca sabe, né? Porque o que a gente pode dizer é o seguinte: segundo a economia normal da salvação, esse cara não fez nada que estava prescrito. Até aí nós podemos falar. Não podemos falar mais nada além disso, né? E tem uma coisa que Deus leva muito em conta, uma coisa curiosa, que a gente nunca leva em conta nesses momentos, né? É que existe a comunhão dos santos. Existe, inclusive, um poder que a gente desconhece, que são os antepassados da pessoa. Os antepassados da pessoa podem ter obtido graças para gerações futuras desses antepassados através da comunhão dos santos. E que no momento da morte, Deus valha disso para salvar uma pessoa. Não é? Vai que na nossa família, não é? Na família da pessoa, tenha um antepassado muito piedoso, muito santo, que rezou muito, que conseguiu muitos méritos diante de Nosso Senhor. Isto tem uma ação muito grande nos descendentes. Não é? Veja, descendente não é uma coisa simplesmente desprezível para Deus. Tanto é que ele fez promessas, várias promessas, para os descendentes no Antigo Testamento. E fez várias ameaças para os descendentes também. Lembra que na decisão de crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, os chefes lá da sinagoga, não sei se é Anás ou Caifás, ele fala uma frase terrível e que a gente vê que tem ação, que assim, que o sangue deste homem caia sobre nós e nossos descendentes. Tá certo? E cai, né? Nós sabemos que caiu. Então, descendência é uma coisa cara a Nosso Senhor. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, o problema é o seguinte: a nossa visão é muito pontual. E por isso que a gente não deve julgar ninguém. Nem quando está vivo, nem quando está morto. Ou quando vai morrer, né? Tá certo? Então, a gente não sabe quem está salvo ou quem não está salvo, né? Porque depois que você morre,
Você muda de jurisdição, né? Você não está mais dentro da economia normal da salvação, conduzida pela igreja, né? Você não está mais na igreja militante, né? Por isso, por exemplo, que quando o Papa Bento XVI, né, levantou as excomunhões dos bispos da Fraternidade São Pio X, ele levantou dos bispos que estavam vivos. Ele não levantou a excomunhão de Dom Lefebvre. Por quê? Porque o destino da alma de Dom Lefebvre não estava mais sob a jurisdição do Papa. Não é? Certo? Então, mas você lembrou bem, Ana Paula, assim, é isso mesmo. A gente não deve nem se preocupar com isso. Tá certo? Nem se preocupar com isso. Tem um grupo de WhatsApp que eu participo aqui. Assim, participo mais como ouvinte mesmo, porque não adianta falar nada ali, praticamente. Mas assim, eles ficam falando uma das principais personagens que eles criticam demais é o Padre Paulo Ricardo e o Olavo de Carvalho. E eu fico pensando, gente, o Olavo tá morto, né? Ele morreu. Quantas pessoas dizem que se converteram ao catolicismo por causa do Olavo de Carvalho? E essas pessoas ficam ali tecendo lenha no Olavo, e nós de cá só podemos, digamos assim, presumir que haja uma chance de, vamos dizer aí, 50% dele ter se salvado ou se perdido, né? Mas digamos que ele tenha se salvado, ele está a caminho da santidade. Então essas pessoas estão descendo lenho uma pessoa que já está no caminho da santidade, enquanto nós estamos aqui amassando barro. Que já se salvou. A gente pode estar ali falando mal dessa pessoa. Pode estar falando mal de uma santa alma do purgatório. Sim, exatamente. Então eu acho que, nossa, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, sabe? Porque assim, a pessoa ganha um pouco de conhecimento, mas o conhecimento não pressupõe, parece, entendimento. Não, são os escolásticos de escadaria de igreja. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado, eu acho, com essas coisas. Tá doido. E assim, enfim, dos mortos, por exemplo, no caso do Olavo de Carvalho, eu só lembro as coisas boas que ele me fez. Nunca escondi isso de ninguém. Já escrevi isso publicamente no antigo blog do Anguete, e eu só tenho a agradecer o que ele fez por mim, né? Enquanto ele estava vivo. Eu lembro de um vídeo que o senhor fez para ele, e ele respondeu ao senhor chamando o senhor de amigão. Então, eu, com os mortos, eu procuro absorver a obra que eles deixaram, né? Por exemplo, para não ficar no Olavo, né? Machado de Assis, né? Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, certamente, e talvez o maior escritor em língua portuguesa, né? O que ele já me causou de prazer intelectual, né? De reflexões sobre a vida, sobre a psicologia humana, sobre, enfim, de conhecimento que eu obtive da literatura dele, né? Enfim, eu só posso agradecer a existência desse homem, né? Mas eu sei que ele morreu impenitente. Ele recusou a confissão.
Isso é histórico, porque tem descrições sobre os últimos momentos de Machado de Assis. Né? Agora, isso só me pode causar um lamento. Eu lamento, porque, enfim, eu lamento. Agora, o que aconteceu com a alma de Machado de Assis? Eu não sei. Não me interessa saber. Porque a minha alma é que eu tenho a preocupação com ela. Né? O que eu posso dizer? Eu posso tecer elogios a Machado de Assis. A mesma coisa é o Olavo de Carvalho. Eu sei que enquanto ele estava vivo, ele cometeu várias... falou várias bobagens, sobretudo nos assuntos religiosos. Né? Cometeu vários erros. Era uma espécie de... Ele era uma espécie de fanfarrão, né? Gostava de falar coisas que impactassem as pessoas. Mas o que eu tenho a ver com isso? Com a personalidade do Olavo de Carvalho? Porque quando eu pego a obra do Olavo de Carvalho, né? O que eu pego do que ele me ensinou, né? O que eu pego de livros que eu tenho aqui na minha biblioteca, que eu só tenho por causa do Olavo de Carvalho, né? Os caminhos que eu percorri intelectualmente, desde a década de 90, o que ele me curou de muitas doenças que eu tinha na minha alma. Para mim, assim, é isso que fica do Olavo de Carvalho para mim. O Olavo de Carvalho só fica na minha alma as coisas que eu aprendi boas com ele, que eu sempre identifico para vocês. Essas coisas, isso veio do Olavo de Carvalho, isso aqui foi o Olavo que falou, esse meu comportamento foi por causa do Olavo. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma... Sabe que a gente ser agradecido às pessoas é um dos aspectos que a alma boa tem que ter. Uma alma que quer ser boa, ela tem que ser agradecida. Agradecida a Deus por ter nos dado, em certo momento, o contato com essas pessoas. Por ter nos feito ser atraído por certo assunto. Né? Gratidão, isso mesmo. Gratidão. Né? Esse tipo de gratidão às pessoas é uma gratidão a Deus que nos colocou. O Olavo de Carvalho foi uma causa segunda que Deus me colocou na vida, extremamente eficiente para mim. Como eu admito que, por exemplo, o outro personagem que você falou aí, que ainda está vivo, né? Como eu admito plenamente que o padre Paulo Ricardo é uma causa segunda para milhares de conversão. Certo? Milhares de conversão. Então, a gente tem que ser grato a essas pessoas. Né? No caso do padre Paulo Ricardo, eu não tenho influência dele. Mas eu sei que as pessoas que têm que ser grato a ele. Tem que expressar essa gratidão. Gratidão porque Deus nos deu aquela pessoa para nos, enfim, de uma forma ou de outra, nos despejar a graça dele em causa segunda. Né? A Cristina levantou a mão. Professor, há 3 aulas, acho que foi na segunda, Santo Agostinho teve uma aula, né, com... Não foi Santo Ambrósio, agora eu não vou lembrar o nome. Simpliciano. Simpliciano. E Simpliciano citou o tradutor, né? Victorino. Quando o senhor lia, me veio à mente exatamente 3 pessoas. Numa época em que eu estava, assim, já bastante, digamos assim, sendo empurrada pela vida, assim, muito agitada que eu estava, muito avassaladora.
a buscar, que eu falava, não tem condição. Eu já contei isso várias vezes. Eu ia à missa moderna, eu falava que é um absurdo, mas sem saber absolutamente nada. Eu só sabia que eu tinha que buscar alguma coisa. Então, mas num tempo em que a religião católica, ela do ponto de vista de você assumir publicamente que você era católico, era um motivo assim de execração praticamente, né? Então eu lembrei do Olavo de Carvalho, do Senhor e do Sidney Silveira, porque assim, exatamente aquela pedra de toque que eu percebi assim, em Santo Agostinho, né? De ver que o filósofo que ele era admirado, ele precisou daquela personalidade para entender a riqueza da fé católica. E eu acho que no nosso contexto, essa pedra de toque foi graças a essas figuras, graças ao Senhor. Eu lembro que o Olavo me causou um impacto enorme com aquele TED Talk não, True Outspeak. Pela simples invocação inicial que ele fazia. Primeiro, aquela marcha que ele tocava, que era uma música inusitada, né? Uma epifania, né? Aquilo ali é uma epifania, né? Epifania não usa mais, né, professor? Não, essa palavra não usa mais, isso é uma coisa fora de moda. Depois ele fazia aquelas duas invocações. Mesmo assim, eu ainda continuei muito desconfiada. E eu lembro que, para mim, eu só fiquei um pouco mais calma quando eu vi que o senhor o conhecia. Eu falava assim, gente, ele é de Belo Horizonte, gente, ele é da UFMG. Quer dizer, eu chamo, isso são testemunhos, pessoas que dão testemunho público, e que isso é uma pedra de toque, assim, importantíssimo para quem está, digamos assim, sendo massacrado pelo esse ateísmo, não é? E essa personalidade vagabunda, que eu chamo assim, em geral, que com as quais a gente convive, de pessoas que fazem questão de se dizerem espíritas por vergonha de dizerem que são católicas. Então, isso é muito importante, né? Muito importante. Então, foi assim, eu queria falar nesse dia, nossa, como isso tem a ver com o que a gente vive hoje, né? Hoje, nessa situação de internet, que como se aproveitam as coisas, né? E eu estou lembrando muito também de Napoleão, né? Que nessa impenitência final, lembrando da confissão dele de que não entrava na igreja para não cometer sacrilégio. Incrível. Não se cometeria porque a racionalidade dele não concebia. Porque seria hipocrisia. Seria hipocrisia da parte dele. E outra coisa que me ocorreu aqui, professor, mas eu acho que essa é meio idiota. Falando de causa primeira e causa segunda, que às vezes a gente procura uma razão, quer dizer, uma razão não, a gente às vezes fala assim, nossa, qual foi a causa segunda? No caso aqui, eu estou falando de uma, né, que foi ouvir o senhor, ouvir o Sidney Silveira, ouvir o professor Olavo de Carvalho, são causas segundas, né, foram na minha vida, como eu sei que foram de várias pessoas até, né, do nosso convívio, mas a vida em si mesma, o que me ocorreu é isso, né? A nossa vida é em si mesma a causa segunda, não é, professor? É muito estapafúrdio pensar assim. Eu digo o seguinte, as coisas que nos rodeiam, as circunstâncias das nossas vidas e as pessoas que nos influenciam
são as causas segundas que Deus se serve para nos converter. As coisas criadas... Veja, Santo Agostinho, quando ele estava lá em Cacieco, ele perguntava à natureza, né? Metaforicamente. Árvore, você é Deus? Não, não sou Deus. Terra, você é Deus? Não, eu não sou Deus. Mas quem são vocês? Nós somos as criaturas de Deus. Então, essa coisa de você, através das coisas criadas, através das circunstâncias da sua vida, né, e através das pessoas, você ser direcionado, porque Deus quer isto. Deus quer isto, que você... São Paulo fala isso belamente, eu não vou lembrar a expressão de São Paulo, né, obviamente, mas aquele salmo, né, que menciona, né, que todas as coisas criadas bendizem o nome do Senhor, né? Tá certo? Isso é causa segunda, quer dizer, nosso Senhor mover tudo que Ele criou para nos salvar, né? Tá certo? Mover tudo, inclusive o nosso anjo da guarda, né? Que é invisível. Então, é isso que Ele faz com cada um de nós no planeta Terra. Né? É claro, para alguns, os escolhidos, as almas escolhidas, Ele age em causa primeira, em algumas vezes, em algumas almas e mesmo nelas, algumas vezes. Né? Nós não, nós somos o que Deus quer salvar. A nossa alma é aquilo que Deus quer salvar. E Ele usa tudo em volta. Tudo em volta. E nós mesmos somos causas segundas para as pessoas que estão do nosso lado. Né? Causas segundas que podem estar sob o comando de Deus quando nós estamos vivendo a graça. Ou pode salvar também ou pode também ser usado para danar as almas, né? Aqueles que estão vivendo uma vida dissoluta. Né? Então é assim mesmo que Deus quis criar o universo que Ele criou e as pessoas que Ele criou. Por que é assim? Porque Deus quis que fosse. Mas não podia ser de outro jeito? Podia, mas Deus não quis. Tá certo? Deus não quis. Né? Então, esse é o meu entendimento, Cristiano. Então, mais alguma observação? Um comentário? Então, nós estamos aqui na página... O coraçãozinho da Juliana, já recebi aqui. 219, né, no capítulo 15. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos à leitura. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.